Bueno, buenas tardes. Estamos en la última mesa de estos 2 días que están siendo realmente un regalo, un privilegio, un tesoro. Yo no debía estar aquí. Espero que se traduzca también en un regalo y un privilegio, un tesoro, creo que no. Debía estar Eduard Escofet, pero nos ha llamado recientemente que ha tenido que ir a urgencias del hospital. No parece nada grave, pero él no puede estar aquí hablando con vosotros, que hubiera sido realmente lo mejor, porque Eduard Escofet sabe de todo lo que están haciendo, porque él hace lo mismo acá. Pero bueno, igualmente creo que vocês vão poder falar muito bem entre vocês e eu só vou tratar de dar e retirar a palavra, então. La mesa es de poesía oral, de slam y también de performance. Mi primera pregunta iría más por la poesía oral, que es como lo más ancestral, ¿no? O sea, una cosa que puede parecer el slam y todo eso que puede parecer muy moderno, realmente es lo más antiguo que la humanidad ha hecho, ¿no? De alguna manera vosotros os conectáis con ese ancestro que tenía que comunicarse hablando porque no había otra manera, o sea, la memoria era toda memoria oral, o encontráis que estáis en el punto de la modernidad máxima. ¿Você? Sim. Bom, aqui vocês vão ver um passando a palavra para o outro a todo instante. Não, você primeiro. Sim. Não se ouve. Então, Nívia, se você quer, fala você. Aqui. Por enquanto, arregla no microfone. Assim? Aqui. Melhor okay. assim? Bueno, eu estava dizendo que aqui a gente vai, é normal que a gente faça, a gente está junto, tem uns dias, tem sempre essa gentileza. Você primeiro, você primeiro, você primeiro. Mas então, bom, a resposta. É verdade que a poesia, ela, desde tempos imemoriais, ela prescinde da escrita. Ela não necessariamente é uma linguagem que depende de uma era de linguagens muito complexas, muito sofisticadas. Se você for remontando a tempos antigos, você vai ver que a poesia sempre esteve presente. Eu conheci mesmo a leitura, não sei o tamanho da veracidade, porque a gente nem sabe se pode acreditar em tudo que lê, mas li de um antropólogo que há muitos povos no mundo e que existe, inclusive, povos sem Deus, mas não existe povos sem poesia. Então, de fato, a linguagem ela perpassa o corpo de todos, e como a gente vive em sociedades que se enfrentam com frequência, a gente vive também, e quero dizer assim, as sociedades como elas se enfrentam com frequência, como dentro da sociedade as pessoas se enfrentam com frequência e as pessoas são obrigadas a usar a palavra para o enfrentamento, e a isso chamamos de política, infelizmente, nós temos então um momento necessário onde a palavra não tem nenhuma obrigação de nada. E esse momento é o momento da poesia. Na vida contemporânea, nós temos uma coisa mais complexa. É claro que a poesia se alimenta dessa oralidade ancestral, e, no nosso caso, acredito que talvez seja o caso de nós três, existe também uma marca muito profunda das tradições orais, das culturas afrodescendentes que existem em território brasileiro, cada um à sua maneira e cada um com o seu próprio ideal, com o seu próprio caminho. Mas eu acredito que essa base, que é uma base tecnológica profunda e gigantesca, porque a oralidade dentro de um pensamento, digamos aí, afrocêntrico, ela é
tão avançada quanto a escrita. Ela é complexa e sofisticada como a escrita. Mas nós não somos só isso, nós somos também contemporâneos e modernos, como acontece aqui nesse mundo atual de tecnologias caras, né? Então, eu acredito que tudo isso acaba por alimentar um pouco aquilo que fazemos. Essa é a minha ideia. Acho que eu poderia começar respondendo um pouquinho mais, trazendo aqui um poema ao exemplo do que disse ali a nossa querida Mariana. Uma pergunta, um poema. Uma resposta, um poema. Retesar a corda vocal sob um eixo de 440 Hz. Sistematicamente desafiar. Afiar a fio de faca o V da seta verbo. Untar a flecha em ervas da mata. Erva que cura, erva que mata. Depois de cantar, atirar ao ar. Ferir os ouvidos, tintim por tímpano. Aí. Boa noite. Eu lembro agora de um amigo, compositor, poeta de Belo Horizonte, chamado Makele K, que tem uma letra de canção que diz: quem nasce em berreiro é voz por inteiro. E essa relação, né, desse aparelho que temos, né, que no momento de assombro ele aciona isso que é natural e ao mesmo tempo é cultural também, isso num momento de inquietação com o mundo, para dizer o mínimo, né? Eu acho que no caso da poesia, além de tudo que o Léo falou, traz para a gente essa vontade do berro que vem com assombro, que movimenta nosso aparelho, né, que é o corporal. Isso nos movimenta por inteiro, né? Isso está mais para no ato de nascer também. O que aparece muitas vezes é quando você ouve o choro, né, que nem se sabe exatamente se é um choro, mas é alguma coisa do berro, dessa voz por inteiro, né? E avançando um pouco, né, trazendo para a minha trajetória, eu trago um outro mineiro, que é um jogador de futebol, que é o Dadá Maravilha, um jogador, né, do Clube Atlético Mineiro, que é o meu time. E além do Dadá Maravilha ser foi um grande jogador de futebol, ele é um grande frasista, um poeta das palavras, e ele costumava nomear as jogadas e os gols com nomes. Ele nomeava suas jogadas, cada tipo de jogada, com um nome diferente. Eu tenho um poema em homenagem a ele, ao Dadá, que foi retirado de uma entrevista que ele deu em 1971, e eu me relaciono com essa entrevista dele aqui, espelho esse fragmento dessa entrevista dele em 2 blocos e mudo 3 palavras no poema. Eu vou ler esse poema para você, seguindo a tradição de hoje, que é uma pergunta, um poema. Futebol é o seguinte: chegou ali, tem tranquilidade. É só aplicar o sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, que não tem jeito pro goleiro, não.
é cair e buscar o caroço lá dentro. Que negócio é esse de sutil, mirabolante raiz quadrada? Não posso dizer. É segredo profissional. Outro dia criei mais um gol, o Independência. Poesia é o seguinte, chegou ali e tem tranquilidade. É só aplicar o sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, que não tem jeito pro leitor, não. É cair e levantar para buscar o caroço lá dentro. Que negócio é esse de sutil, mirabolante e raiz quadrada? Não posso dizer. É segredo profissional. Outro dia criei mais um poema, o Independência. Obrigada. Nídia. Eu arrisco até dizer que a oralidade ela antecipa, projeta e vai à frente, assim, sabe? Eu acho que beber da oralidade é beber da liberdade também e na elaboração artística, eu acho isso muito importante, essa liberdade que possibilita para a escrita, para o texto e também a identificação, né? Eu acho que quando se escreve, fala um poema, no meu caso, deseja se alcançar, né? Alcançar o outro. E a oralidade, ela cria uma identificação no sujeito, ela resgata, né? Ela, principalmente para a população negra, ela é um veículo pelo qual a gente passa o nosso conhecimento, a gente mantém a nossa memória viva, né? Então, é uma tecnologia ancestral que eu acho que de sobrevivência também, né? E é por onde a nossa história vem sendo contada, assim. Uma coisa que eu acho interessante quando pergunto da coisa da contemporaneidade, né? Se não está ficando para trás, quem tem bebido aí da oralidade. Eu sou de movimento juvenil, né? Tenho trabalhado com as juventudes e quando eu começo a fazer poesias, é muito nos espaços socioeducativos, que a gente chama lá em Belo Horizonte, nas periferias, e em contato com a juventude, que é uma linguagem muito própria da juventude, né? Essa linguagem oral, ela está nas redes sociais, né? Está na internet. Hoje, quando a gente vai falar, né, dessa linguagem que está ali no meme, está ali na coisa que é mais rápida, que é imediata, ela é tudo a oralidade quem distribui, né? A gente bebe ali da oralidade o tempo inteiro, inclusive para a gente fazer as nossas comunicações mais emergentes do nosso tempo. Fala poesia. Amor, de Jatobá. Era mais confortável. Eu me sentia bem quando assumi o ato. Sou eu o salto. Me ergo com os pés descalços. Sentada, gente de vida derradeira, ser forte é subir e descer ladeiras. Sem cafuné, a vida é seca. Sertão de segunda a sexta-feira. Comi pequi para te amar, um cheiro de jatobá, aroma fez te afastar. As andorinhas do último verão, quiçá, irão voltar. Semente que quer brotar. Você mente. Também se afoga quem aprendeu a nadar. Mais vale as lendas que eu ouvi contar. Aí uma outra questão que me vinha à cabeça é saber aí, porque para vocês o importante é o som das palavras, porque você tem que ser falar e procura esse som, mas não o conceito das mesmas, porque sabem que isso vai ser importante no poema ou não. Eu tenho prestado muita atenção no pensamento de Leda Maria Martins, que, para além da oralidade, ela tem pensado e dedicado aí todo um estudo acerca do termo oralituras,
que a gente vai dizer das inscrições. Então vai interessar a voz, o corpo, a sonoridade, a expressão, a pauta do dia. Me interessa muito chegar aqui e sentir qual poema que chega, como que a gente dialoga, modifica o clima. Então, eu acho que me interessa tudo. A sonoridade, a maneira como eu aproximo ou não, o movimento é importante. Eu sou um corpo preto no mundo, né? Então, o corpo negro em movimento. Toda vez que eu me movimento, o mundo se desloca junto comigo. Então, isso é parte da minha poesia, esse meu corpo. Esse movimento, ele fala sozinho, ele diz por mim também, diz junto. Então, eu acho que como que se instaura e se inscreve no momento a palavra, que é isso. A poesia, ela pode morar em várias plataformas possíveis, né? A gente vem conversando aí desde ontem dessas possibilidades todas, né? A voz, o muro, o vídeo, a performance. Então, eu acho que a gente vai... eu, por exemplo, me interessa muito ir mais. Então, eu presto muita atenção na sonoridade também, na frequência, como que eu digo mais, né, para além somente do que o texto me oferece, assim. A Nívia falou brilhantemente e trouxe para a roda, para a nossa gira e para a nossa roda, o pensamento da Leda Maria Martins, que convoca, né, tudo isso de uma maneira absolutamente orgânica, aquilo que a gente aprende na escola a pensar de maneira fragmentária, né? Tanto o corpo, quanto a voz, quanto a produção de uma imagem e o rito, né? Tudo isso que está colocado na ideia da performance, né? A relação com o tempo, com o espaço, na tradição de matriz africana, isso é muito orgânico e é tudo uma coisa só, né? Sobretudo também essa possibilidade da transmutação das energias que você disse e trouxe. E para mim é importante pensar isso porque eu estive, né, há algumas décadas atrás num processo conversando com uma entidade que era um Exu. E aí me foi dito o seguinte, que eu estava falando dessa relação um pouco da timidez, assim, né? Quando eu estou me apresentando para muitas pessoas, aquilo não me era muito estranho. Mas se eu falo num auditório pequeno, às vezes como esse, ou então como numa reunião, eu costumo ficar mais tímido do que quando estou na frente de muita gente. E perguntava por que disso. E aí ele me disse que os corpos negros, né, que era o que ele queria dizer, foram criados para que não fossem ouvidos. Né? E é diferente da timidez, né? Foi uma espécie de silenciamento. E a minha família também reproduziu um pouco isso, para que, né, o medo de não ser... para que eu não me expressasse, para que eu não corresse o risco, né, que é a defesa que a família coloca muitas vezes. E aí ele falou, mas não esperava que você ia subir 2 degraus, ou seja, subir num palco. E no palco as coisas transmutam completamente, né? Me criaram num silenciamento de um determinado plano, mas se eu desloco esse plano, eu consigo falar para muita gente. E aí isso foi muito importante para ouvir naquele momento, e pensando agora nesse deslocamento, é o que eu penso com relação às possibilidades de integração, né, ou de reintegração no meu corpo, dessas possibilidades de imagem, de sensações e de produção da relação que eu estabeleço com o tempo, com o espaço, com os códigos, enfim. E para isso eu vou ler mais um poema, né, porque estamos aqui para ler alguns poemas.
Julieta de Souza faz filosofia pelo suporte música. Astolfo Andrade mostra a escultura análoga ao teatro. Epaminondas Cerqueira diz cinema com a mão da literatura. Mestra Elza joga capoeira no suporte do design. Tiago José define a curadoria ao manejar parangolé. Carlos Martins sujeita tela e teclado para produzir tipos. Roberta encontra na moda a forma da instalação. Em Marcos Ubaldo, arte gourmet e astronomia, uma coisa só. Martina transpõe o bordado para a dança. Denise transforma romances em handmaids. Daisy liga lógica e Dadá no mamulengo. Magela une cinema e performance nas ciências aquosas. Kátia Suzy realiza poesia pela autoajuda. Jean Cardoso faz autoajuda na plataforma da poesia. Jorge Ramos, pensando fazer poesia, faz história. Clara Arantes faz poesia para afugentar o tédio. Essa resposta poema do Renato Negrão, acho que ela se parece muito com uma parte do meu pensamento, porque a questão para mim é que eu acho que a gente sempre pensa na linguagem como nas linguagens artísticas como possibilidades amplas, né? Então, assim como eu faço um poema, eu quero que ele seja uma música, ou eu faço uma música para que ela seja um filme, ou um filme para que ele seja uma peça teatral, e a gente faz essa coisa que vira uma grande interpenetração de linguagens. O momento em que a gente aproveita a linguagem do poema para performar é um momento em que a gente também está procurando que ele ganhe uma transfiguração na sua estrutura, para que ele seja, no momento em que eu estou falando o poema, para que ele seja um poema, de fato, para você que está ouvindo. É diferente você se deparar com um poema na página. Quando você olha o poema na página, ele está escrito e você observa coisas que estão ao alcance do olho. E ao alcance do olho significa também ao alcance da sua capacidade de lançar imagens mentais diante das coisas. E as imagens mentais criam sonoridades que estão dentro de você. No momento em que sou eu que estou falando o poema, eu sou o suporte do poema. Quando eu comecei a falar os meus poemas em público, diferente de performar, eu me refiro a um aprendizado processual. Havia em mim uma timidez muito grande, ao ponto de me fazer praticamente tropeçar no meu próprio texto, ao ponto de me fazer estar tão envolvido com a própria leitura do meu texto que acontecia para o público uma coisa diferente do que acontecia para mim. O público assistia uma pessoa um pouco atrapalhada ali, tentando dizer algo para eles. Então, para mim, eu queria uma outra coisa. Eu queria começar a sentir os corpos das pessoas presentes no ato da leitura. Então, quando eu leio um poema, eu preciso muito vivenciar esse texto, ao ponto de que, quando eu estiver lendo, eu já saiba o que eu tenho para dizer no texto e como eu vou dizer, e ao dizer eu possa sentir o movimento da esquerda para a direita de quem se mexe no banco, o movimento de quem perde a atenção e para de olhar para mim e começa a conversar com a pessoa do lado. Cada coisa dessas vai interferir
também, assim como as coisas que eu quero fazer na linguagem do que eu apresento. Eu gosto muito da linguagem do poema em relação com a música. Eu gostei muito dessa sua pergunta, porque é claro que quando a gente escreve, a gente pensa sempre em cada mínimo som que vai aparecer naquilo. E isso, para mim, se relaciona muito com o fato de eu ter tido uma formação musical um pouco mais prolongada ao longo de uma parte da minha vida e que, enfim, tive que deixar um pouco de lado por causa da vida adulta. E, enfim. Agora, eu tenho essa formação musical em muito alta conta e ela sempre está presente, sempre volta para mim a coisa da música contemporânea e as suas possibilidades de interferência na linguagem. Mas é uma resposta que vai assim, que fica no aberto. Deixo aqui, então, o meu poema. Aquele outro que eu li agora se chama Poética, e calhou com o momento. Esse aqui chama Outra Poética. E ele vai calhar com este momento. Desinventar a língua em cada fala. O axé consiste no que a boca cala. Mastigar com vontade as vogais e as consoantes. O verbo cobre o corpo como a folha a planta. A raiz das palavras, você me dizia, é a garganta de quem as pronuncia. Aí então, o que acontece com a tradução? Porque sendo que é muito performático, não? Seu trabalho, sendo que vocês trabalham muito com o som, trabalham muito com o corpo, trabalham muito com a empatia do público. Quando vocês estão com um público que não dá para entender o que vocês estão falando, essa empatia fica maior porque eles têm que pegar coisas que são espirituais ou anímicas, mas não conteúdos, ou fica mais difícil para vocês? Não sei se vocês tiveram essa experiência ou não. Eu compartilho, convoco tudo isso que o Léo disse, mas eu fico pensando também um pouco no meu trabalho. Assim, eu penso que hoje em dia, melhor, sempre foi um pouco da questão de convocar um pouco o erro e o ridículo também. Eu acho que o ridículo no meu trabalho especificamente, ele é parte fundamental, ele é fundamento também no meu processo criativo, assim, tanto no sentido de que quando a gente está aqui numa relação entre palco e plateia, nessa conformação, por exemplo, se espera que quem esteja aqui faça ou fale alguma coisa que as outras pessoas que estão lá não saibam de alguma forma, ou que compartilhe, mas ou que pule num pé, só faça alguma coisa estranha para valer a pena. Assim. Eu penso nessa relação, né, de se colocar em risco e também de se colocar em estado de presença plena, mesmo estando em situações menos expansivas assim, ou inseguras. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho me interessado muito, enquanto processo performativo, ler em cena, porque primeiro, com todas as vantagens que tem o fato de você preparar um texto antes para ler no palco, me interessa hoje mesmo. Primeiro você lê, depois você prepara e diz para o público. Hoje em dia me interessa muito o estado de presença, seja ele qual for, de ler junto com a plateia, porque eu posso ler mal, ou eu posso perceber aquele momento que me escapou, eu penso num boleto bancário, isso acontece muitas vezes, né, quando você está lendo, e me interessa um pouco dessa atitude de ler em cena, tanto de leituras cênicas quanto da leitura propriamente, assim. Porque eu acho que isso convoca a possibilidade do erro e do ridículo, e isso está muito, faz muito parte do meu trabalho. Assim.
Então, o Odisseia Vácuo, que é um poema, né, do meu livro mais recente, que é um livro com um poema, e que é um risco também, exatamente essa possibilidade do erro e do ridículo, lançar um livro com um poema, porque se a pessoa não gostar do livro, ela não gostar do poema, ela não gostou do livro inteiro, né? Então não tem outra possibilidade. Mas então, se gosta é o maior sucesso. Se gosta já é 100% de êxito. E é um texto que eu leio, em geral, eu leio cenicamente, assim, ou melhor, eu leio para as pessoas, né? Faz parte da performance dele. Eu vou tentar ler no menor tempo possível, porque ele é um poema longo, embora tenha poucas palavras. Ele começa com uma epígrafe do um poeta português que eu gosto muito, chamado Alberto Pimenta, que diz o seguinte: lembre-se até que pedidos quantitativamente exorbitantes chegam a poder ser satisfeitos. O livro inicia uma série de trabalhos sobre. Quando escreveu o trabalho referido sob o título de em suma, a parte que foi dedicada à exposição de recebeu o nome de. Em seu trabalho, apresenta-nos os de escrituração, as principais regras para e como presidir os e apurar os para levantar um inventário. A obra de serviu de base a todas as outras que haveriam de surgir num período durante mais de conquanto não se fez senão repetir as mesmas normas, quase sempre na mesma disposição, variando apenas a parte relativa à prática da. Logo depois apareceram os seguintes autores. De todos o mais, e que contribuiu um pouco mais para a evolução dos... Sua obra intitulada consta de duas partes, uma prática e outra teórica. Depois, muitos outros autores escreveram sobre o assunto, variando apenas a parte das... sem apresentar novidades no setor. Surgiu um que introduziu algum na qual era feita uma distinção entre os e as. Depois, muitos outros valorosos escritores voltaram a imprimir maiores evoluções ao. O mesmo período apresentou-nos ainda outros nomes de relevo, como ocorre que importantes controvérsias organizaram polêmicas de raro valor que serviram de campo pois prosseguiram tanto que haviam publicado obras que procuravam estabelecer uma teoria através dos agrupamentos e disto valeu-se para aprimorar as ideias anteriores e lançar uma teoria que haveria de ter grande repercussão prevalecendo até mesmo e estabelecia uma celebérrima fórmula. Seu processo deu origem ao que emprestaram grande contribuição aos nossos. No começo, a evolução foi moderada e, dentre os luminares da época, destacaram-se, no fim formaram sólida base para a fase seguinte os ilustres autores. Todavia, em oposição ao seu processo de generalização, surgiu-se mais tarde grande e imortal. Entretanto, apresentava também um novo que não tardou a cair em franco desuso. Nos primeiros
A luta pelas ideias agigantou-se e combateram vivamente os... Um extraordinário nome aparece com uma grande expressão, fazendo uma... completamente diferente dos processos seguidos até então. Face à primeira tentativa do processo de... ainda que tenuamente... Ontem, quando eu estava indo embora, teve um rapaz que é até companheiro das minhas intérpretes lá do fundão. Ele chegou para mim e falou assim: Nívia, posso te dar um abraço? Eu não falo português, não entendo português do jeito dele lá, mas na hora que você leu o poema, eu senti uma emoção muito grande. E aí já me interessou, a gente sorriu e conseguiu trocar mais algumas palavras, eu que não entendo também, né? E eu acredito muito nessa comunicação, que é outras. O que a gente consegue ler um dos outros enquanto a gente está próximo, sabe? Então a oralidade me leva, e aí eu gosto. Eu abro o meu livro falando: a poesia falada não vive presa na livraria. Então ela vai ao encontro, ela sai pela cidade e ela vai procurando, né? E ela precisa de um suporte para caminhar por aí. Outra coisa que eu estava pensando, eu vou falar depois de um poema. Deus e o amor para a criação. E disse ele: não sei se ao terceiro ou oitavo dia, creio que ele precisou de mais um dia para trazer parceria para a vida de quem sozinho seria. Com a humanidade desenhada e certo da perfeição de sua empleitada, não questionou nenhum dos sentimentos introjetados. Sabia que seriam capazes de manifestar amor, de ser amigos um dos outros, e pensou em algo que os diferenciou. Fez da mulher e do homem amantes. Mas os homens se amaram tanto que não houve encontro que para Deus não fosse legítimo. Deus viu João desejar se casar com José de Alencar. Viu a Flávia, que o marido dizia frígida, apaixonar-se por Lígia, constituir família e viver de maneira digna. Deus viu, então, que o que precisava era tempero, acabar com o preconceito daqueles que concebiam que não gerar filhos do enlace dito perfeito era sinal de defeito. Sei lá mais em qual dia, penso que ao 30º milésimo dia, Deus estufou o peito e gritou: parceria! Disse que todo par seria aquele que ao outro amasse por igual parceria. E não houve escritura que provasse que o par que se formasse de fábrica formadinho e pronto sairia. O que Deus desejou e que de fundo queria era que a gente, galera, se amasse. Então, essa coisa da tradução, né? Eu tenho me dedicado nesse momento a esse trabalho, assim. Eu faço parte de um conselho editorial de uma coleção que se chama Ouvido Falante, que é de uma editora lá em Minas Gerais, uma editora que está aí batalhando também para publicar a galera, inclusive a nossa parceira aqui, a Ana Elisa, né? É muito publicada lá pela Impressões de Minas, parceirona sua também. E o Ouvido Falante é isso, para além de você pegar um poeta da poesia falada e traduzir no literal e jogar para umas páginas aquele texto, eu acho que precisa prestar atenção à sonoridade,
como que esse poeta escreve, em que tempo que essa poesia vai passear pelo papel, como que ela habita esse papel, como que se traz a pausa, a respiração, enfim. Então é uma dedicação mesmo, que eu acho que é uma tradução também. Claro que eu não tenho a experiência da coisa da outra língua, né? Para vir para cá, o meu tradutor lá que traduziu esse poema que está aí no material que vocês receberam ontem, a gente ficou conversando bastante. E eu escrevi 3 laudas para ele para explicar um poema. Porque é isso, tudo eu queria explicar. E era um poema que eu falava de arruda. Não sei se é uma planta que vocês conhecem aqui. E a arruda tem essa coisa mística, né? Então, quando ela aparece no texto ali, ela está querendo dizer mais, e dizer com mais gente. Enfim, são muitas questões, eu acho, nesse trabalho de traduzir, mas é uma composição também de uma outra obra, né? Como que você entrega ali com mais, sempre mais, assim. Então reuniram-se todos os homens da cidade, os melhores. Então reuniram-se todos os homens da cidade, os piores. Estava armado quiprocó. Devemos matar o mais burro, um falou. Devemos matar o mais pobre, o outro falou. E um outro ainda disse: devemos matar todos eles. Comê-los não nos serviria de nada. Amá-los não nos faria bem. É melhor acabar com isso e partir de uma vez por todas. Mas a cidade era deles e eles não podiam partir. A cidade era deles, os melhores. A cidade era deles, os piores. Então, eles se reuniram no centro e disseram: morrem os mais mudos. E todos se calaram. Esse tema da tradução, né? Eu achei muito feliz assim de ouvir a Anelisa hoje falando que ela se considera linguista, que ela é uma pessoa estranha na linguística, e me identifiquei. Eu não acho que eu possa dizer que eu sou exatamente um linguista, mas eu habito muito esse ambiente da linguística, na medida também em que eu sou uma pessoa muito interessada em línguas e em linguagens. Sempre, desde muito novinho, que eu sempre gostei das diferentes línguas existentes no mundo, e aprendi a falar algumas. Isso me traz um prazer, às vezes, surpreendente, porque a nossa própria língua ela possui suas próprias características, e na escola a gente aprende assim, o professor de fonética nos disse: boca é universal. Todas as bocas do mundo podem dizer todos os sons que são falados no mundo. Mas quando a gente cresce, a gente desenvolve a nossa boca de acordo com a língua que a gente vive, com a língua que nos circunda. Então, eu passei a me interessar por ampliar as possibilidades da boca pela via das diferentes línguas que existem. E isso não sei dizer se eu cheguei a algum êxito com isso, mas, de fato, é algo que, na medida em que eu busco, eu também encontro justamente nesse aspecto lindo que a Nívia conta, que é esse aspecto do encontro. Uma coisa que ficou claro para mim, desde que eu comecei a ter contato com pessoas de outros lugares, é que quando tenho falado muito isso aqui, uma parte da nossa turma não fala ou não se sente à vontade para falar as línguas daqui, mas eu sempre falo assim, e me pedem ajuda, às vezes eu gosto de ajudar, claro, né, vou sempre com muita disponibilidade, mas eu gosto também de falar, até mesmo pela experiência, né, que quando duas pessoas querem se entender, elas podem falar as línguas mais diferentes do mundo. Quando duas pessoas não querem, pode falar a mesma, que não adianta nada.
né? Então, as belezas dos sons de cada língua, às vezes somadas com o afeto e as capacidades do corpo, elas produzem a possibilidade desse elo entre a gente, desse encontro. Esse meu livro, Use o Acento para Flutuar, ele foi feito um pouco no dia em que eu decidi que... eu digo assim, se me tivessem perguntado aquilo sobre Belo Horizonte influi na sua linguagem, sim, Belo Horizonte está na base da minha linguagem, a cidade onde eu nasci. Mas eu tenho uma necessidade de viver o mundo de uma maneira mais ampliada. E quando eu encontrei ali na escrita essa possibilidade, eu pensei também na ideia de criar um livro que fizesse um grande redemoinho de várias linguagens dentro dele. Então, aqui está um livro chamado Use o Acento para Flutuar. É uma brincadeira, hoje em dia já até tiraram, deve ter lido algumas referências a isso, não só a minha, devem ter descoberto que as pessoas acham muito engraçada essa frase. Mas dentro dos aviões existia sempre aquela frase: coloque o cinto de segurança, use o assento para flutuar. É uma frase que é um tanto estranha, porque você não sabe da praticidade dela, né? Como assim que é para usar o assento para flutuar? O assento, ele tem embaixo dele algo que permite você flutuar. Mas flutuar em quê? No ar, na água? Não sei. Eu sei que se a gente tem que usar o assento para flutuar, é que o avião já caiu. Né? E aqui, então, nesse livro, como é um livro que vive num espaço que não tem dono, que é o céu, ele também habita muitas linguagens. E eu queria fechar, então, essa fala com o meu poema Nhe-en, que é uma palavra em língua guarani, Nhe-en, que significa diversas coisas. Significa palavra, significa... Isso é muito importante, porque quando você sabe o significado da palavra Nhe-en, você sabe que ela também tem implicações nas relações entre as pessoas e na própria saúde. Ou seja, Nhe-en significa palavra, significa personalidade, significa um estar vivo, significa também que é algo que perpassa os corpos das pessoas. O corpo humano, dentro da cosmologia guarani, ele é um corpo feito de palavras. Nenhuma pessoa cresce, nenhuma pessoa, ao nascer, ganha o nome de imediato dentro de uma aldeia guarani. A pessoa nasce, vive com as pessoas da aldeia, e no momento em que ela fala a sua primeira palavra, que coincide com o momento em que ela solidifica os ossos, quer dizer que os ossos foram solidificados pela palavra, que finalmente sai pela boca. Esse é o Nhe-en. Então, eu fiz esse poema para manter o Nhe-en junto comigo um pouco, ainda que eu não consiga dizer tanto da poesia desse poema, dessa palavra, como ela merece. E no princípio era o Nhe-en, sem verbo que a boca infante berrava para devorar o mundo. E o Nhe-en se fez carne, ossos, dentes, olhos, e o Nhe-en virou nome, princípio, meio, fim, silêncio, garganta enorme, vértebra que se abre, sabre, palavra fermata, silêncio, sem letra, sem bata, e o Nhe-en se fez choro, ritmo a botar de pé. Música do corpo, caos por onde a vida pende, e assim como no princípio, precipício era o Nhe-en. Faltam poucos minutos para encerrar a mesa. Não sei se passo a palavra para o público, se alguém tem alguma pergunta. Não? Aí só uma última pergunta e já fechamos, porque acho que já iniciamos às 6 e todo mundo tem vontade de sair.
que saiu desse poema que você leu, usando uma palavra que não é portuguesa, mas que você gostou, pelo conteúdo, pelo som, pelo que for. Vocês têm alguma palavra de uma outra língua que tenha incorporado na sua poesia? Não que eu consiga lembrar agora, mas a partir de agora eu vou usar para substituir a palavra performance, por exemplo. Uma palavra em performance. Eu acabo usando algumas palavras de origem banto, né? Muito lains, assim. Mas uma específica. Deixa eu lembrar aqui se eu tenho inventado. Eu não consigo lembrar agora. Mas tem palavras? Sim. Em outras línguas. Tudo bem, então, obrigada, foi um prazer compartilhar essa mesa com vocês. E a gente se vê amanhã com a performance e com Poesia Slam também aqui. Graças. Obrigada.